Esse aqui é o meu pai. Esses dois aqui não importam muito. E eu sou... É preciso que esteja com o canto da unha bem aparado, pois é este o dedo que enfia fundo a me revirar as entranhas. Arranhar-me por dentro seria contraproducente, a não ser que fosse um aborto. Aí sim, raspar o meu interior sanguíneo e dali arrancar uma carne um pouco diferente, que ao mesmo tempo é minha e não o é, algo gelatinoso e mais ou menos compacto. A dor de agora não é problema se pensar na dor de depois, abrindo, rasgando, um câncer que devora o corpo de mulher, até belo. Até gosto, até bonita, firme, segurando os seios, nem muito grande, nem muito pequeno, em frente ao espelho com as mãos. Morena, levemente bronzeada da vida. Não de praia, que não vagabunda, que tem tempo. Mas os dedos e a língua, a me revirarem as partes baixas, é bom. Melhor até do que o ato em si. Talvez não melhor, diferente, mais intenso, mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu me perco. Mas o que faria com o pai? Como o café passando sempre com água, ou quente demais, ou fria demais, e o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que tentamos em vão esconder das formigas que brotam de todos os cantos da casa e os mosquitos. Ah, os mosquitos, todas essas pequenas formas de vidas irritantes de que se fazem os dias, sem contar as outras coisas. O dedo que se bate na perna da madeira da mesa, isso é uma coisa. A vida tomando um formato dentro do tempo, como o som do café escorrendo e pingando no fundo da garrafa térmica, enquanto os vizinhos gritam. E uma criança chora, e o cachorro late, e o vizinho, criança, cachorro, são o tempo. São a vida acontecendo. E o dedo lateja, e a água para o café já está fria demais. E ele já vai chegar da rua, trazendo consigo o óleo diesel sobre a pele e todos os barulhos do dia como uma bebrana cobrindo os olhos. E será necessário banho e café. E alguma comida, e talvez algum sexo, até que a membrana se desfaça e ele volte a ser ele durante o sexo, talvez. Quando criança, sempre diziam que os ciganos iam roubar criancinhas. Mas eles vinham a vender panelas em caminhonetes grandes e robustas. Eram negociantes os ciganos. E embora os adultos apreciassem os negócios, havia algo entre o desdém e o medo na relação com eles. Eu nunca os vi armado, mas tinha o jeito de quem andava com arma, sabe? Nunca os vi roubarem criancinhas, mas não lembro de crianças sujas na caçamba daquelas caminhonetes poeirentas, as estradas poeirentas, toda uma infância poeirenta, na ameaça dos ciganos que provavelmente nem eram ameaça, mas também a igreja e um par de bisavós velhas. Não apenas elas, uma cidade inteira de velhas, mais para vilarejos, toda a sorte de mulheres carcomidas pelo tempo. As viúvas já passavam das 5 dezenas, meu avô contava. No cemitério, quase o mesmo número de túmulos prontos, sem os mortos dentro. As viúvas competiam. Gastavam todo o dinheiro de 2 aposentadorias para parcelar, na marmoraria, o melhor abrigo para suas carcaças se decomporem. Agradar a Deus, invejar as vizinhas, 2 coelhos com uma cajadada, que de economia elas sempre entenderam. Iam limpar os próprios túmulos todos os domingos, os dias santos, não sei o que elas pensavam, passando um pano úmido na própria foto de morta. Era como o barulho antiquado da máquina de escrever, um barulho que não faz mais sentido no agora.
máquina de escrever, fita cassete, videocassete, 7 cabeças, fitas VHS, vinis, CDs, o que for de analógico. A voz do meu pai. Eu lembro poucas palavras apenas e um sotaque que não existe em lugar nenhum, só dentro da minha cabeça e no passado. Talvez exista no nosso sangue, mas o sangue não tem voz, então eu escuto meu pai no silêncio e finjo que ele me escuta também. Mas eu sei que é fingimento porque ele não existe mais. Nada dele. Apenas ossos se decompondo numa distância que nem quero pensar. E saber que é fingimento deixa um gosto amargo na boca, que nem todo açúcar no café tira. Meu pai me ensinou a tomar café, mas eu não lembro se ele tomava sem açúcar. O meu pai, ele fumava Marlboros vermelhos, mas eu não lembro do cheiro de cigarros ou da imagem dele levando-os à boca. Meu pai me batia, mas eu não tenho nenhuma memória disso. Eu não tenho nenhuma memória de coisa nenhuma. Barulhos dos carros na rua, a máquina que terminou de lavar a roupa, os pés que gelam, sempre gelam e necessitam de meias e pensamentos que me fazem andar a esmo pela casa, por horas e horas, olhando nada. Como uma criança que grita, tempo afora. O ar da cidade de agora, o vazio dentre os prédios de concreto sujo, manchado pela chuva dos anos, poços de luz sem luz, e o ar do campo de há tanto tempo, ambos conectados, preenchidos pelo mesmo grito de criança, pois todos os gritos de criança se parecem, todas as crianças se parecem, pequenas coisas selvagens, feitas de instinto e carne, pouco mais que um animal, pouco menos que um animal, e tanta energia desperdiçada nestes pequenos poços de matéria, me sinto rancorosa às vezes. Nada em troca. Só sugam, assim, o leite, depois a vida em si, o vício nos olhos, a alegria de viver, não. O que mais nos tiram é a possibilidade de continuarmos crianças nós mesmos. E eu disso, exatamente disso é que me ressinto. Era tão bom ser criança, cuidada, acalentada, e agora é ninguém. Mas a gente se acostuma. A gente se acostuma com a morte. Como uma casa de avó que sempre foi uma casa de avó, mas ao passarmos naquela esquina, empoeirada e memorável, se encontra de outra cor. Como um novo cercado. E as árvores que, assim como a avó em si, sempre estiveram ali cortadas, deitadas à terra, como talvez devesse ser mesmo, não querendo sobreviver, a figura lenta e curvada que se arrastam sob seus ramos. Mas daí se encontra uma mulher jovem e sorridente naquela esquina e se tem vontade de morrer. E se tem vontade de matá-la, você sente usurpada de um pedaço concreto da vida, a casa da avó, minha vovozinha. Como se não bastasse a usurpação da avó em si, da vista da casa da avó, como se não bastasse a usurpação da vista da avó, da voz lenta e alemã da avó, como taquaras sendo rachadas, mas sem violência do machado. Aquela mulher velha e lenta que continha violências, mas não para mim. Uma paulada na cabeça da cadela e o saco de estopa, mas as bolachas de Natal e o mate à beira do fogão a lenha. Aqui na cidade não se usa fogão a lenha, avó. Aqui na cidade nada tem gosto e cheiro de coisa de verdade. Com o ritmo na cabeça, o ritmo das coisas acontecidas na voz, dos que já não estão, porque o som da infância e o som do campo são um só. E eu já não os ouço. Como uma ficção, uma quimera da mente que engana a gente. A mente que mente, cabeça oca, cabeça vazia, oficina do diabo, minha avó dizia. E depois a mãe, cabeça de martelo também. Eu ouço em voz de homem. Todas as vozes dos homens da minha infância, agora mortas. Estão todos mortos, mas não em mim. Como um galo ciscando no terreiro da memória, as coisas vêm lenta. São imagens que se encaixam ou não se encaixam, e eu não sei quais delas são reais e quais eu imagino. Eu não sei quais são os cheiros de agora e os cheiros de antes e os cheiros que nunca existiram. E se foi isso?
E se eu pautei a minha vida pelos cheiros que nunca existiram, pela textura da pele de corpos que eu nunca toquei, pelo sabor do café tomado em uma mesa em que eu nunca me sentei? Como a fumaça de pinheiros queimados invadindo as narinas, ardendo pra dentro, porque sina de mulher é ser coisa. Teve caso de meninas que acabaram mal, mas me pergunto se é realmente acabar mal, porque ter um fim às vezes é bem melhor. Eu não posso contar as coisas que eu não conto pra mim. Eu bicho, eu fora, reduzido àquilo a que ele me transformara. E apenas eu ajoelhava e dizia amém. Eu ficava de quatro e eu dizia amém. Eu deitava de bruços e dizia amém, 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 seu porco, filha da puta. Mas eu não sabia. Ainda eu não sabia, só mais tarde. Mas aí já mulher feita. Que diferença? A vida que segue, isso, a vida que segue. A vida já havia sido há muito tempo. Não haveria de me desencarregar para o interior só para cuspir uma cova. Eu que já estava seca há muito tempo. Seca por causa dele. Não havia mais motivo para nada disso. É tão confuso uma criança virar mulher. Tão confuso uma criança virar mulher. As tarefas das bonecas eram dona de casa, de empregada, mas o pai, a cama, os meus vestidos eram caricatos, feitos das bonecas. Eu devia ser uma boneca. Me acreditava em uma boneca. E o propósito de existir de uma boneca é para que os outros brinquem com ela. Então eu fui achando natural, aos poucos, a dor, o sangue, e depois não havia mais nada de dor, nem sangue, e mais adiante, até prazer, e uma familiaridade, assim, um conforto. Meninas já têm que esconder tanta coisa naturalmente. As coisas acontecidas comendo tempo, como a monotonia dos dias. O corpo tem os seus próprios caminhos, e criança também é bicho, é coisa de carne que vai seguindo o sangue e os movimentos instintivos e aprende a gostar. Como antes. O que eu sinto é confuso, várias cores se misturando em algo que não é feito de cores, como uma música. Por exemplo, uma música feita não de notas e de sons, mas de cores. É assim que eu me sinto, misturada, sinestésica, diluída no caldo do mundo, mas ainda assim tão unicamente eu, tão assustadoramente eu, tão solitariamente eu, que ninguém jamais vai me alcançar. Ninguém, a não ser o meu pai, o pau do meu pai, o cadáver do meu pai, e todo o tempo de antes que ele traz comigo. Eu sou grata por ti, meu pai. Um dedo e mais um par de órgãos pequenos e não identificados que ficavam em vidros de formol no fundo de um armário antigo. Não tinha dedo. Não tinha um dedo, meu pai. E eu sempre pensei que a maldade dele viesse daí. E embora não fosse mal, mas era pecado ser deformado. Um castigo de Deus. Às vezes o formol vazava dos vidros e tinha um cheiro forte, mas diferente das carniças lá fora. Às vezes algo outro vazava do meu pai, para dentro de mim. E também tinha um cheiro forte, mas era diferente. Havia um potreiro, uma oliveira, que diziam ser santa, e eu me ajoelhava aos pés da oliveira e rezava. Nossos bois sempre a comiam. Como Deus vai me proteger se Ele não consegue proteger uma plantinha desses bichos que a gente sangra como se fosse nada? Talvez eu devesse sangrar a Deus, como Ele sangrou. Mas não fala isso que é pecado. Não levanta a mão contra os pais porque é pecado. Não levanta a voz. Só coloca na boca e engole. Não importa se tu gosta do gosto. Tem dias doces, tem dias amargos. Engole e obedece. As mulheres criadas por Deus só obedecem. Só sangram e obedecem. E nunca contam nada para ninguém. E as lágrimas a gente engole ou disfarça na manga do vestido. Porque chorar é contar. E nunca se conta nada para ninguém. Amém.
Eu era ausente de mim mesma e ele me preenchia. Tu acaba escondendo de ti pedaços de ti mesma, como eu escondi as minhas calcinhas. A mãe preocupada, mas vai falar como de uma coisa dessas? É tanto serviço, sempre tanto serviço. De onde ele tirava tempo? Como ele distraía a mãe? Porque agora eu sou toda lânguida, entre dores e tesão, ambos vindos do baixo ventre. Eu gosto de ser suja. Eu gosto de ser mulher pecadora, como se diz na Bíblia. Há poder no pecado, há deleite na afronta. O meu corpo é uma afronta a Deus e eu tiro prazer disso. Mas Deus é homem. Como todo homem, ele deve ser dependente de uma mulher, nem que seja para as necessidades mais básicas. E isso me torna mais poderosa do que Deus, mais necessária, como toda mulher. Vai ver, é isso o porquê de ele nos fazer sangrar. Um pau na boca, um pau na buceta, um pau no cu, o que importa se a natureza das coisas nunca muda? Até aleijados transam. Ouvi dizer. Eu nunca tive coragem. Era demais pra mim. Ademais eu queria, tipo assim, praticidade. Fazer e poder ir embora. No mínimo um minuto seguinte, ir encontrar com outro e fazer de novo. E se desse na telha, eu dava. E dava. Eu dava com frequência. E eu não estou tentando ser engraçada. O que eu estou dizendo é que é uma necessidade que todo mundo tem. Os meus olhos são escuros e tristes. É o que dizem. Mas eu não dou muita bola. Eu não sei se eu acredito. Carcaças de latas pelo pátio. A industrialização sujando a terra. Humanos sujando a terra. A contaminação mútua entre o que é natural e o que é artificial. Porque a gente lembra dessas coisas. Porque essas cenas assim esparsas. Uma lata velha enferrujada na chuva. O cachorro todo desfeito em amarelos. E choros por ter mordido o ouriço, uma cobra verde viva que não era venenosa, mas se matava mesmo assim, as tias velhas que não são tias, apenas velhas que adotam o mundo como sobrinhos por não saber o que fazer com as suas carnes. E o sorteio. Que é toda essa aleatoriedade com o garfo parado no prato e a comida esfriar. E a gente com cara de bobo, mas sem conseguir parar. O que foi? Nada. Come. O tempo está em tudo, na distância que estas palavras percorrem entre nós, na distância de todas as palavras que já me percorrem e se abrem em amplitudes em mim. O tempo é a minha carne sempre nova, e a carne dele sempre nova, e a carne do meu pai, que já apodreceu há tempo, e a carne de ovelha suculenta no meu prato, tempo que devora e escorre pelo canto da boca enquanto penso em morte. Assim, no abstrato, sem saber a quem esta morte. Eu costumava socar as paredes no banheiro durante o banho até minhas mãos sangrar. Só depois de adulta, morando sozinha em outra cidade, era como se fosse um hábito para tomar posse de mim, uma criação única e exclusivamente minha. Na rua, sorrisos. Em casa, socos na parede e masturbação até machucar, mas eu não chorava, nunca. Sempre me pareceu indigno chorar. Eu sempre fui uma boa filha. Eu tive filhos que eu nunca amei. Eu só tive abortos e mortes. Eu sempre fui estéril e livre. E rancorosa. E todas as alternativas anteriores. Tudo é uma versão de outra coisa. Faz mesmo alguma diferença se é o meu pai ou meu marido que me comem? Faz alguma diferença se eu tenho 12, 20 ou 60 anos na hora do sexo? Faz alguma diferença se eu deitei fora
todos os meus filhos, ou se eles nasceram feitos do meu sangue e arrependimento, ou se nunca houve a possibilidade, os metais frios me banhando por dentro e a sensação de merecimento, nem boa, nem ruim, nem culpa, nem alívio, a dor e a certeza de que aquele era o lugar em que eu deveria estar dentro do tempo. Uma casa de avós, sem uma avó, dentro é uma ruína. Todas as minhas avós e bisavós já morreram, mulheres gordas e mulheres magras. Todas eu conheci já velhas, sempre foram velhas para mim. Raramente eu me lembro delas na mesma cena. É como se o peso de cada uma daquelas mulheres exigisse o espaço de uma memória inteira. Uma cena recortada dentro do tempo diante só dela. Como se uma a uma estivessem tentando me passar um conhecimento essencial que não pode ser dito em voz alta. Aquele conhecimento deveria estar em algum lugar delas, na linguagem corporal, nas roupas, e era infinitamente triste, embora metade delas fosse alegre. Seguindo o clichê, as gordas eram alegres e as magras rancorosas e más. Eu sempre fui a magra. Mas não é mais época de classificar mulheres desta forma. Viva! Viva o feminismo! Eu que nunca suportei passar muito tempo perto de outra mulher. Como peitos caídos, a gravidade sobre a matéria, a única certeza do mundo, a gravidade agindo sobre as mulheres. Mas eu não tenho nenhum senso de sororidade. Não fui criada para isso e eu não gosto dessas palavras importadas. E, sobretudo, eu gosto de homens. Sempre fui muito mais do meu pai do que da minha mãe. Homens sempre me comeram e me deram prazer, enquanto eu nunca entendi bem a finalidade das mulheres. Homens sempre me protegeram, enquanto as mulheres sempre me fizeram sentir ameaçada. Mas os peitos, ainda jovem, quando começaram a cair, suspiros e desespero, por um dia ou dois. Mas depois vi que eles não se importavam. Eles gostavam igual, amassavam, eles chupavam, sorriam para eles como crianças vendendo doce da mesma forma que antes. Eram as mulheres que se importavam. Então eu deixei de me importar com elas, que não foi muito difícil. Tantas coisas ridículas com as quais as mulheres se importam e colocam essas preocupações na boca dos homens, em vozes que nunca ouvi reclamar do cheiro da minha buceta ou do efeito da gravidade sobre os meus peitos. Sororidade? Uma piada. Um ninho de cobras. Uma criança a gritar na memória. Serei eu? O gosto amargo do café não é suficiente para desembotar meus olhos de sono. Meus ossos doem, meu olhar vaga pela casa sem ver. Meus olhos estão embotados de passado e os móveis da casa se confundem com tantas mobílias de lugares antes. Eu suponho que os lugares sejam suas mobílias, e nós, também, mobílias da memória dos outros. Eu não consigo levantar o braço acima da cabeça. Dói-me o ombro. O pescoço também incomoda e eu fico sentindo o corpo e tentando não lembrar mais. Mas já é tarde. As lembranças são a carne da casa e elas apodrecem por tudo. As dores são o meu corpo contaminado pela podridão do que aconteceu comigo. Eu estou tão cansada. Talvez o sexo na infância tenha tornado o meu olho atento para as coisas. Carregar um irmão na barriga deve ser a coisa mais próxima de Deus. A minha história vai se fragmentando em pedaços de mim, vão voando como aços espalhados, e eu nem sei se eu sou a arma ou se eu sou a dor. Eu cansei de ser julgada por vaginas secas. Sororidade é o caralho. Eu sempre me defendi sozinha, e dos homens me defendi bem. Sempre foi mais fácil. O veneno que eu tenho em mim veio de mulheres macias que fariam tudo por um pau, mas não tinha coragem de admitir. Eu admitia, por isso a fogueira. Os meus olhos doem de ver o mundo. As janelas sujas, os vidros quebrados e as tardes, a poeira nos raios de sol. Meu corpo pesando sobre si mesmo, sobre a cadeira, sobre o teto de uma vizinha velha e rancorosa.
Eu gosto que ele me coma com força, para que a cama fique batendo no teto da velha, para que ela lembre que eu sou mulher, e ela não. Que eu possa ter um homem, e ela não. Que eu possa arrancar os meus olhos com as unhas se me der na telha, porque eu tenho um homem, e ela... Ela passeia lenta pelos corredores do prédio, com a maquiagem assustando o vazio. E eu não sei que idade meu pai tinha quando morreu. Eu não sei se estava digno na hora da morte ou não. Eu queria ter podido lhe dar um último beijo e ter sentido a morte nos seus lábios. Talvez tê-la compartilhado, porque eu comecei nele. E é justo que eu termine nele. Tudo o que eu sou é um reflexo do meu pai, inclusive o ódio. Eu sou todas as mulheres. Eu sou a minha mãe, a minha filha e todo o ódio e o amor que as mulheres têm umas pelas outras. O norte da minha vida sempre foram os homens, mas minha carne de mulher. No sangue eu encontro uma empatia. Na incompreensão do corpo feminino encontro uma empatia. No julgamento encontro uma empatia. Estamos condenadas a sermos nós mesmas, mesmo que não existam nós. Temos que fabricar e construir uma empatia mesmo com um nó na garganta. Existir no mundo é um ato político e eu não quero nada disso. Eu quero um pau morto entre as minhas pernas e me exilar de todo o resto. Eu ainda me lembro do gosto da grama fresca e da terra enquanto ele me comia no pasto. Eram manhãs de outono. E eu com a bunda para cima, branca e útil. Que em casa de fazenda não há espaço para inutilidades. Então eu era útil de todas as formas que ele queria. E chamava esta utilidade de amor. Os joelhos gelados, afundados no orvalho da manhã. Poucas carnes ainda a cobrir as pernas, mas já uma ameaça de quadril. O suficiente. Quando chuva começava, ele acelerava. E terminava rápido e fundo, ia para casa cheirando a ele, com o cheiro vindo de dentro de mim, sorridente e confusa. Mas eu afastava a confusão, porque eu não queria saber pensar. Na cozinha tudo era quente e aconchegante, e o fogão a lenha tinha cheiro de casa. Eu tive uma infância feliz.